CPI da Saúde. O vice-governador confirmou que vai à comissão parlamentar de inquérito da Câmara Legislativa à tarde. E os deputados já estão ouvindo o depoimento da sindicalista Marli Rodrigues. Renato Santana e Marli foram flagrados em conversas telefônicas falando sobre supostos pagamentos de propinas em contratos da Secretaria de Saúde. A explicação da sindicalista seria em reunião secreta, mas o GDF conseguiu uma liminar que obrigava que a sessão fosse aberta. A presidente do Sindisaúde, Marli Rodrigues, só começou a ser ouvida pelos distritais depois de quase 1h30 do início da reunião da CPI da Saúde. Inicialmente, a sindicalista seria ouvida a portas fechadas, mas a Justiça acatou um pedido do governo do Distrito Federal feito ontem à noite para que a sessão ocorresse publicamente. A decisão agradou os parlamentares. Um estímulo regimental, né? A expectativa era grande para ouvir a presidente do Sindisaúde. A mesa estava completa, mas mal começaram os questionamentos e veio logo a decepção. Marli disse que está proibida de falar detalhes que comprometam a investigação sobre possíveis irregularidades na saúde do DF. O Ministério Público recolheu e já está sob investigação. Eu estou proibida de falar sobre aquilo que está lá na sua integralidade. Logo, ela revelou que descobriu irregularidades em um contrato de 12 milhões por ano para a manutenção de 1.507 carros. Isso nos assustou, porque nós temos um número muito grande de ambulâncias quebradas, ambulâncias sem freio, pneu careca, e uma empresa recebendo 12 milhões ano para fazer manutenção de 1.500 carros, então dá para comprar 400 carros por ano. E continuou dizendo que há vícios na compra do kit da dengue. Hoje nós sabemos que na compra do kit da dengue custa R$ 8,00, pode ser comprado até por 22 e foi comprado por 55. A presidente do sindicato, Marli Rodrigues, foi convocada por causa de uma conversa entre ela e o vice-governador Renato Santana. Na conversa, a Marli questiona o vice sobre uma suposta propina de 30%. Ele diz que sabia que a cobrança chegava a 10%. Eu autorizei, mas o assunto chegou para mim, eu me sinto, seria um escroto não me falar. Tá desse nível, tá desse nível aí? Então você tem que perguntar para ele se ele autorizou 30% de propina. Você tem conhecimento disso? A fazenda. A propina corre solta ali. Se você conhece 10%, propina 30%. É 30%. E tem muita gente envolvida nessa situação. Eu estou falando da saúde agora. Se partir para outros locais que a gente também conseguiu identificar, você vai encontrar muitas coisas mais. Entendeu? Pois é, vamos saber agora como é que está a movimentação na CPI da Saúde, ao vivo, com a repórter Érica Blaney. Uma boa tarde, Érica. Aqui a qualquer momento. Olá, boa tarde, Rodrigo Corengo, boa tarde a você que nos assiste. Exatamente, nós estamos aqui diretamente da Câmara Legislativa, que teve a sessão suspensa agora há pouco. Ao 12h26, mais ou menos, Marli se emocionou demais, ela que já teve um infarto previamente. O pessoal ficou com medo, né, de que ela passasse mal novamente, mas a sessão foi suspensa, ela foi atendida aqui pelos médicos da casa, mas já retomou seu lugar à mesa. Por enquanto, os deputados estão ali decidindo, né, em que momento eles devem novamente retornar à sessão. Provavelmente uma sessão que vai ser curta, né, não só pelo lado emocional dela, mas também pelo fato de que logo mais, às 15h, será a vez do vice-governador Renato Santana de falar também à Comissão Parlamentar da Saúde. Mais informações a qualquer momento e também na reportagem completa você vai conferir logo mais na segunda edição do Band Cidade. Até lá! Obrigado, Érica. Continua acompanhando, traz mais informações ao longo da programação. Agora, Sérgio Amaral, que bom que a sessão é aberta, porque a população tem direito de saber sobre essas denúncias. Tem direito de saber, inclusive é preciso que a Marli esclareça muito bem esclarecido, né, Rodrigo? Porque na gravação ela diz o seguinte: muita gente está envolvida. Ela tem que dizer, se não a CPI, pelo menos a Justiça, ela tem a obrigação de dizer, se ela sabe que tem muita gente envolvida, quem é essa muita gente envolvida, cara pálida? Quem é que está roubando dinheiro público, botando dinheiro público no bolso? A investigação tem que ir a fundo, tem que apurar com muita seriedade, com muito rigor, doa a quem doer. Afinal de contas, a sociedade, a população do Distrito Federal
tem sim todo o direito de saber se há corrupção no governo. E, se houver corrupção no governo, quem é o beneficiário dela? É um ladrãozinho pé de chinelo? Não deve ser, né? É alguém dos altos escalões do governo? Ou isso aí é para abastecer caixa de partido político para campanha previamente, se é uma espécie de petrolão do GDF? Seja o que for, é preciso que a polícia e que, principalmente, a justiça apure e puna, porque o que a gente não pode permitir é roubalheira de dinheiro público dentro do GDF. Rodrigo. E os casos de dengue no DF voltaram a crescer. O mosquito contaminou 16.700 pessoas nos últimos 7 meses. Os registros já se aproximam do recorde histórico de 2010, uma epidemia que atingiu 20 mil pessoas em um ano. Até agora foram 13 mortes por dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Os hospitais registram ainda 133 casos de febre chikungunya. Quanto ao vírus Zika, também transmitido pelo Aedes aegypti, foram 175 notificações. E o presidente interino, Michel Temer, sancionou sem vetos o reajuste de mais de 40% para os servidores do Judiciário e de 12% para o Ministério Público da União. Juntos, os aumentos terão impacto de mais de 25 bilhões de reais aos cofres públicos até 2019. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. E será que tem dinheiro para este reajuste, Renata? Olha, o governo diz que tem, viu, Rodrigo? O governo diz que tem, para você ter ideia, só este ano o impacto aí previsto é de 2 bilhões de reais com esse reajuste, com esse aumento, e vem em meio a uma crise, né? Por isso, exatamente, essa sua pergunta, o governo aí que estuda a possibilidade de recriar, de criar ou aumentar impostos, exatamente para aumentar a arrecadação. A gente lembra que recentemente o Congresso Nacional aprovou aí a nova meta fiscal, prevendo um rombo, né, um saldo negativo deste ano de 170 bilhões de reais, mas o governo disse que está tudo sob controle, inclusive que esse aumento já estava previsto aí neste rombo, nesse déficit de 170 bilhões de reais. De qualquer forma, esse aumento aí para os servidores do Judiciário vai ser de forma parcelada, em 8 etapas, em 8 parcelas, até julho de 2019. Quem comemorou esse aumento, esse reajuste, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele que se engajou pessoalmente, aí se encontrou com a então presidente, hoje afastada, Dilma Rousseff, com o atual presidente também, Michel Temer, e com vários ministros da equipe econômica, exatamente para mostrar a realidade, mostrar o quão importante para esses servidores seria esse aumento. Inclusive, ele até divulgou uma nota dizendo que depois de muita luta, os servidores conseguiram um merecido reajuste e que, segundo ele, apesar de não contemplar aí todas as perdas do passado, pelo menos recompensa parcialmente esses servidores que estão com salários congelados há 10 anos. Lembrando que em julho do ano passado, portanto há exatamente um ano, a presidente Dilma chegou a vetar um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas que previa um reajuste maior, entre 52% e até 78%. Então ela vetou e a partir do momento que ela vetou, reiniciou-se aí um processo de negociação, finalizando agora, portanto, com esse aumento, com esse reajuste de 40% para os servidores do Judiciário e 12% para os servidores do Ministério Público da União. Rodrigo. Obrigado, Renata. O problema agora é que irão surgir novas categorias que têm demandas represadas, há muito tempo pressionam, vão bater na porta, vão pedir o quê, Sérgio Amaral? Esse é o problema, né? É justo esse reajuste? Olha, é justo sob o ponto de vista dos trabalhadores. Eu me lembro, Rodrigo, entre 2004 e 2006, eu tive uma rápida passagem pelo serviço público lá no Judiciário. E gente que hoje, até hoje, trabalha na função que eu trabalhava, está recebendo hoje o que eu recebia 10 anos atrás. Então, sob esse ponto de vista, é justo. A pergunta que se faz é a seguinte: o governo tem caixa para bancar esse reajuste? Para bancar esse reajuste que não é pequeno, ele pode fazer isso. O Planalto, o Ministério do Planejamento, garantem que pode. O problema justamente é esse que você levantou, Rodrigo. Agora, várias outras categorias, inclusive as que já tiveram aumento ao longo desses últimos 10 anos, vão lá bater a porta do governo querendo o mesmo benefício. E aí o governo não vai ter, e a gente corre o risco de entrar naquela série de greves, etc, etc. O que é preciso é, mais do que atrasada essa atitude do governo, é fazer aquilo que a sociedade toda pede há muito tempo. O governo trabalhar
com os gastos, calcular, fazer seus gastos de acordo com o que ele arrecada. O que não dá para continuar é os governos federal, governos estaduais, governos municipais gastarem mais do que arrecadam. Isso aí, uma hora a conta chega, está chegando essa crise econômica que está aí, não é à toa. E a seguir tem o Minha Brasília, um passeio pela cidade com o judoca Flávio Canto. Band Cidade volta já.